Olá, meus amigos, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa sobre trading esportivo, onde eu faço aqui o meu planejamento de trabalho para o dia de hoje. Hoje é dia 7 de julho, quarta-feira, um dia onde temos a segunda semifinal da Euro entre Inglaterra e Dinamarca, jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer aqui a minha filtragem com vocês do que eu pretendo trabalhar nesse jogo. Lembrando que esse vídeo é um complemento do meu planejamento que eu estou deixando no meu Telegram. O link do meu Telegram vai estar aqui embaixo. Esse aqui foi o planejamento que eu fiz ontem de trabalho. Depois, lá no final do dia, eu comentei aqui como é que foi o meu resumo de trabalho. Então, convido você, vou deixar o link aqui embaixo, a participar do meu canal do Telegram, que é gratuito, beleza? Eu vou começar falando aqui rapidamente desse jogo da Inglaterra. Nós temos uma cotação neste momento, deixa eu abrir aqui as odds para não falar besteira. Uma Inglaterra começando dentro de casa, lembrando, a Inglaterra joga em Wembley e, se passar, também joga a final em Wembley, obviamente, com uma cotação de 1,76 contra a seleção da Dinamarca. Bom, eu tenho algumas críticas em relação à seleção inglesa que foram sendo supridas ao longo da competição, principalmente o seu estilo de jogo. Eu fui um crítico muito forte da seleção inglesa no início, porque a gente está sempre, às vezes, no mercado buscando um gol a mais, buscando uma situação de um time ampliando vantagem e etc. Mas é visível que a Inglaterra, ela quer ganhar demais essa competição, ela quer muito vencer essa competição, então ela está fazendo um estilo de jogo muito mais copeiro, né? Eu acho que eu comentei isso ainda nas oitavas de final, que a Inglaterra não veio para dar espetáculo, ela veio de fato para ser copeira, e isso tem refletido em muitos jogos, né? Obviamente, se a gente pegar o último jogo com a Ucrânia, foi 4-0, a gente pode parecer que a Inglaterra veio para dar espetáculo, mas não, né? A Inglaterra veio para vencer. É uma pressão muito grande. A Inglaterra nunca foi campeão da Euro, está jogando em casa. A Inglaterra, título de expressão inglês, uma Copa do Mundo, né, só. Então, existe uma pressão muito grande, existe um sonho muito grande na Inglaterra. Imagina ser campeão em casa e vai, provavelmente, se passar, enfrentar uma bela de uma pedreira que é a seleção italiana. Então, eu acredito que ao longo da competição eu consegui entender que a Inglaterra hoje ela joga muito mais pelo resultado do que para dar um espetáculo. Isso me fez manejar muito a minha forma de trabalho, as minhas expectativas, para poder saber interpretar e saber tirar o melhor resultado possível, né? Saber tomar as melhores decisões. Então eu sei o que esperar da Inglaterra na parte defensiva e na parte ofensiva. Com a Dinamarca, a gente teve uma situação diferente por conta daquele episódio com o Eriksen. Emocionalmente isso mexeu muito com o time. Primeiro começou fazendo com que o time sentisse bastante ainda naquela partida, onde eu achei que nem devia ter continuado, onde eles vieram a perder para a Finlândia. Depois uma partida muito agressiva contra a Bélgica e por último uma partida ainda mais agressiva contra a Rússia. E naquele imbróglio todo eles acabaram se classificando, onde a Bélgica venceu a Finlândia, a Dinamarca conseguiu se classificar. Aí a Dinamarca teve umas oitavas de final privilegiada contra um dos times mais fracos, que era o País de Gales. Começou parecendo que ia se complicar, mas depois enfiou 4 gols. Depois acabou pegando mais uma seleção um pouco mais acessível, que era a República Tcheca. Venceu, mas não convenceu naquele jogo, né? Sofreu muito. E vem para esse jogo contra a Dinamarca, sendo, obviamente, o time zebra, que, né, a Dinamarca é favorito. A minha opinião é o seguinte: eu venho para esse jogo para buscar situações para estar dentro do mercado a favor da Inglaterra, e a minha justificativa é que a seleção da Dinamarca, ela marca muito pior, perdão do trocadilho, a seleção da Dinamarca, ela tem uma marcação muito pior do que aparenta, né? Em alguns jogos essa marcação ruim da Dinamarca, ela é suprida e ela é oprimida, talvez, ela é escondida, falando uma linguagem mais clara, pelo desempenho ofensivo, né? Então, contra a Bélgica, o time marcava mal, dava muito espaço, porém, como a Bélgica tinha a falta do De Bruyne no meio e uma zaga reserva jogando muito mal, a pressão da Dinamarca fez com que a Dinamarca
pudesse esconder um pouco esse desempenho defensivo. Contra a Rússia, pelo fato de ter saído na frente, a Dinamarca teve muito espaço para contra-atacar, então a gente raramente via a Dinamarca tendo problemas lá atrás, porque quando a Rússia chegava, a Dinamarca roubava a bola e contra-atacava. Contra a seleção do País de Gales, a seleção do País de Gales é muito fraca, né? Eles tentaram fazer uma marcação-pressão para roubar a bola, não conseguiram no início, até dificultaram um pouco da situação, mas tomaram o primeiro gol e aí a Dinamarca simplesmente optou por recuar, fazer com que o País de Gales tivesse que propor o jogo e aí, obviamente, exploraram novamente o contra-ataque. E aí, contra a República Tcheca, talvez numa das situações onde deu para ficar mais claro o desempenho negativo, um desempenho mais baixo dessa defesa da Dinamarca, foi quando a Dinamarca abriu o placar cedo, fez de novo com que o seu adversário tivesse que se expor, mas dessa vez uma República Tcheca diferente da Rússia, diferente do País de Gales, que sabia propor. Né? A República Tcheca botou a bola no chão, trabalhou a bola pelo meio, pelas beiradas, quase todas as situações conseguia entrar na área, conseguia finalizar no gol e obviamente conseguia levar perigo. Então mesmo recuada, já tendo marcado o primeiro gol para jogar no contra-ataque, a Dinamarca marcava mal. E essa é uma crítica que eu tenho carregado com a Dinamarca, eu não sei se é uma crítica excessiva, mas dessa vez eu acho difícil a parte defensiva da Dinamarca, o desempenho negativo que eu venho vendo deles, não é um desempenho negativo de estar tomando gol, é um desempenho negativo de, na minha opinião, estar se posicionando mal, não está tendo um desempenho tão bom. E dessa vez contra a Inglaterra, provavelmente, por conta do bom sistema defensivo inglês, a parte ofensiva da Dinamarca não vai conseguir ocultar o mau desempenho da defesa, né? E nesse jogo contra a Inglaterra, a defesa da Dinamarca pode ficar mais exposta. O desempenho ruim da defesa da Dinamarca, se de fato eles continuarem desempenhando desse jeito, pode ficar mais exposto. Então nesse jogo eu venho para procurar janelas de intervalo para trabalhar em back a Inglaterra. Vou comprar as bolas paradas da Inglaterra a favor, se tiver num preço obviamente acessível, tá? Eu quero buscar essa janela de superioridade inglesa para poder estar a favor. O mercado vai concordar comigo se houver essa superioridade. Provavelmente a gente vai ter um peso do dinheiro muito bom para trabalhar a favor da Inglaterra. Obviamente que a Inglaterra não sofreu nenhum gol na competição ainda, então isso pode acontecer. Eu não sei como o emocional inglês, do time inglês, vai reagir se isso acontecer. É um fato novo, né? Espero não estar no mercado, não tomar esse gol. Se a Inglaterra tomar esse gol, por exemplo, numa situação de superioridade, né? Mas se tudo correr do jeito que é normal, eu acho bem provável que a Inglaterra se classifique, né? E olho nesse desempenho defensivo da Dinamarca, tá bom? No Campeonato Brasileiro, eu separei alguns jogos aqui para trabalhar, eu não vou trabalhar todos, e também tem a ver com o horário e com o conhecimento das equipes. O primeiro jogo que eu quero trabalhar é o jogo do Bahia com o Juventude. Eu não tenho nada contra o Juventude, eu acho que é uma equipe que se defende até muito bem, mas eu gosto muito do desempenho do Bahia ofensivamente, tá? Só tem uma coisa que me desagrada no Bahia, que é o seu posicionamento defensivo. Contra o América, o Bahia tomou um banho. O Bahia era um time do meio para frente e um outro time completamente diferente do meio para trás. O Bahia é um time muito agressivo na frente e um time muito permissivo atrás, que marca muito espaçado, que deixa muito espaço para lançamento, para passe entre as linhas, para tabela, né? E isso dificulta um pouco trabalhar a favor. Então, para estar a favor do Bahia, eu sei que é difícil trabalhar a favor no Brasileirão e a gente sempre tem que vir com uma expectativa cautelosa, né? Não vir se expondo em qualquer preço, saber se aquele domínio de fato é uma superioridade. Então, se o Bahia conseguir corrigir esse problema na parte defensiva, se o Juventude não estiver saindo para contra-ataque, se o Bahia conseguir neutralizar, eu quero buscar situações para estar a favor do Bahia nesse início. A bola aérea do Bahia é muito boa. O Nino Paraíba lá pela direita, não sei se ele vai estar jogando no dia de amanhã, não tenho muita informação ainda, vou dar uma pesquisada. Mas apesar dele estar marcando muito mal, ele está recompondo muito mal a zaga, quando sobe para atacar, ele cria muito perigo. Então, se houver ali uma
Se o Bahia conseguir neutralizar esses contra-ataques do Juventude, aí sim eu quero estar a favor do Bahia. Durante o jogo, se eu vim para trabalhar esse jogo, eu ver que o Bahia está jogando da mesma forma que jogou contra o América, muito bem na frente, muito mal atrás, e o Juventude estiver conseguindo aproveitar, eu posso direcionar esse meu planejamento para o mercado de gols. O segundo jogo que eu quero trabalhar é Palmeiras e Grêmio, né? O Grêmio vem numa fase horrorosa, o Thiago Nunes caiu, o Palmeiras vem numa fase muito boa, e o que eu quero buscar aqui, obviamente, são situações de superioridade do Palmeiras, tá? A gente tem que levar em consideração que esse Palmeiras, apesar dele estar tendo bastante resultado, nem sempre é um time que desempenha para estar a favor. O estilo de jogo do Palmeiras, às vezes, é muito mais perigoso de forma reativa. Então, para estar a favor do Palmeiras nessa cotação próxima de 1,90, eu acredito que é o que a gente vai ter aqui amanhã. Palmeiras e Grêmio, 1,90 nesse momento, 1,88 aqui com um gap de 2 ticks. Eu preciso de um Palmeiras dominante, eu preciso de um Palmeiras neutralizando a saída do Grêmio, recuperando bola, marcando pressão. Se isso não acontecer, eu fico de fora. Simplesmente não vou mudar para o mercado de gols igual no Bahia. Se o Palmeiras não aplicar uma superioridade, se o Palmeiras não mostrar para mim que ele está marcando pressão, que ele quer a bola, que ele quer dominar o jogo, eu vou ficar de fora. Se acontecer, eu quero estar a favor dentro do Palmeiras nessas situações de perigo, tá? Então, dos jogos que eu busco alguma coisa a favor, Inglaterra, Bahia no início, com bastante cautela, e o Palmeiras com o Grêmio. E 2 jogos que eu quero trabalhar no mercado de gols, o Atlético Mineiro com o Flamengo. Acho que aqui é uma situação óbvia, né? O Flamengo hoje ele gosta muito mais de ser um time propositivo, que com a bola, gosta de ter a bola, gosta de propor o jogo, sabe fazer isso, mas vai jogar contra um Galo que sabe contra-atacar como ninguém, talvez um dos times que tem um dos contra-ataques mais perigosos da competição, o Hulk jogando uma coisa absurda, não sei se o Hulk vai jogar, provavelmente sim, distribuindo bola para os jogadores de velocidade do Galo. Então, se eu tivesse uma situação contrária, onde o Flamengo desse a bola para o Atlético Mineiro, talvez seria um jogo mais difícil para se analisar. Mas como o Flamengo, eu tenho quase certeza que o Flamengo vai querer reter a bola, vai querer ficar com a bola, pelo menos no início do jogo, eu vou ter um Atlético muito mais reativo e muito mais letal. Ok? Obviamente eu estou contando aqui também que a defesa do Atlético também não é esse mar de rosas, tá? O Atlético Mineiro tem demonstrado uma situação ruim depois que marca o primeiro gol. Não dá pra gente levar em consideração somente o jogo contra o Atlético Goianiense, onde eles acabaram goleando, né? A maioria das vezes o Atlético Mineiro ele faz o primeiro gol e recua totalmente, e isso é uma coisa ruim de se fazer contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que propõe bem o jogo e pode aproveitar os espaços. Então a melhor situação para o Galo, se ele sair na frente, é não só defender, mas aproveitar os espaços que o Flamengo deve dar. Por isso que eu venho para esse jogo para trabalhar os mercados de gols exclusivamente, tá? E mais um jogo para gols aqui que eu quero trabalhar é Internacional e São Paulo. Também vídeo desespero das duas equipes, né? O Inter vem de um empate, mas tinha perdido dentro de casa para o Palmeiras com um jogador a mais. O São Paulo vem de uma derrota para o líder Bragantino, de virada, né? O Bragantino se impondo contra o São Paulo, né? O São Paulo que gosta de reter a bola com o Crespo, gosta muito de ter a bola, e o Inter que é um time bastante reativo também, joga muito bem de forma reativa, cada vez melhor jogando com a Aguirre de forma reativa. Então o São Paulo com a bola, se ele quiser ter a bola, ele vai ter um Inter muito reativo, tá bom? Então esse é o meu planejamento, tá aqui em relação aos horários, 16 horas Inglaterra e Dinamarca, dá para fazer tranquilo esse jogo, aí emendo com Bahia e Juventude. Provavelmente, como eu venho buscar alguma coisa a favor do Bahia, se houver leitura, eu consigo ter esse espaço do primeiro tempo. Às 19 horas, eu vou dar uma olhada, obviamente, no jogo do Palmeiras, para ver se ele me dá leitura para estar a favor ou não, que é o que eu tinha comentado com vocês. Como Palmeiras e Atlético são jogos no mesmo horário, o foco vai ser gols, então é muito mais fácil de analisar. Se fosse 2 jogos para buscar um back favorito, eu teria que escolher um para não me desfocar. Mas como é um jogo exclusivamente para tentar buscar gols, é mais fácil para mim olhar o Palmeiras e olhar esse jogo em simultâneo. E por último, às 21h30, Internacional em São Paulo. Tá?
Não é que eu tenho alguma coisa contra os outros jogos, é que em relação a conhecimento, horário, cotação, esses são os jogos que eu tenho planejado para hoje. Se você quiser saber mais detalhes sobre o que eu pretendo fazer no mercado, o link do meu Telegram está aqui embaixo, eu vou postar o meu planejamento lá assim que eu enviar esse vídeo aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês, uma excelente quarta-feira a todos e a gente se vê.